Olha só, meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quer aprender aterramento residencial de uma forma que ninguém nunca te mostrou antes? Então, vem comigo, deixa eu te apresentar a apostila do curso básico de aterramento. Essa apostila é um professor do teu lado 24 horas te dando todas as instruções de uma maneira bem simples, bem rápida e bem fácil de entender. Bom, vamos lá. Essa primeira parte é a parte do sumário, só que os itens desse sumário estão aqui dentro da apostila. Deixa eu logo mostrar aqui para vocês. Observa aqui, rapidão, pessoal. A gente vai pegando de uma maneira bem simples e rápida aquela introdução sobre o que é o aterramento, proteção de pessoas e animais, dispositivo de proteção e o aterramento, aquela coisa básica da introdução inicial. Mas até a introdução é simples de entender, não é aquela introdução demorada, é uma introdução rápida, simples, objetiva. Então aqui a gente vai conhecendo os principais tipos de aterramento, como por exemplo, o aterramento funcional, aterramento de proteção, aterramento temporário também, e vamos passando aqui para frente, a gente começa a entender sobre os esquemas de aterramento, de acordo com a NBR 5410, o aterramento TT, aterramento TN, aterramento IT, e observa que tudo com base na NBR 5410. Pessoal, como por exemplo, olha só, antes de seguir, precisamos saber o significado de cada uma dessas letras, conforme o item 4222 da NBR 5410. Então aqui a gente mostra, de acordo com a NBR 5410, todas as letras, o significado de todas as letras que compõem a sigla dos esquemas de aterramento. E observa aqui nessa outra página. Aqui a gente começa verdadeiramente aprender a interpretar os desenhos, os esquemas de aterramento da NBR 5410, como por exemplo, o esquema TT, que está lá no item 42222. Então aqui a gente vai aprendendo a interpretar, a gente vai pegando aqui as explicações, etapa por etapa, parte por parte, com certeza esses esquemas, esses desenhos da norma já não vai ser mais aquele bicho-papão. Um outro detalhe bem interessante nessa apostila é que a gente mostra para vocês tanto a parte técnica quanto a parte convencional. Como, por exemplo, olha só, aqui, de acordo com a NBR 5410, esse é o desenho do esquema de aterramento. A partir do momento que você já aprendeu a interpretar o esquema de aterramento TT, que no caso é esse aqui, você vai ver como é que fica na prática, que no caso é no modo convencional. Olha só, modo convencional do esquema TT. Então, observa que vai desde o padrão de entrada até o quadro de distribuição, mostrando de forma prática a configuração do esquema TT. Então, você faz a comparação do modo convencional, ou seja, da prática, com o desenho da NBR 5410. Você interpreta aqui e vê a aplicação dessa forma aqui, ó, como acontece no dia a dia do eletricista. Da mesma forma, pessoal, olha só, esquema TN. Observa aqui que no esquema TN a mesma coisa. A gente aprende a interpretar o esquema TN, observa aqui todos os detalhes de acordo com a NBR 5410 e observa aqui também, pessoal, olha só, no caso aqui o TNC, ó, o modo convencional do esquema TNC. Então observa como é que fica a aplicabilidade do esquema TNC em um quadro de distribuição. Aqui a gente pula para o TNS, observa que esse é o esquema TNS, na verdade é a variação TNS, né, do esquema TN, e a gente observa também aqui, ó, o lado convencional, ou seja, a parte prática, a aplicação do esquema TNS de aterramento desde o padrão de entrada ao quadro de distribuição. Pessoal, essa apostila é muito top. Com certeza, da forma que você vai ter adquirindo essa apostila, você não encontra em outros materiais, meus amigos, não encontra mesmo, é sério. Então observe esquema IT também, observa, a gente comenta sobre o esquema IT. E um outro detalhe, a gente vê também, a gente aprende nessa apostila sobre dimensionamento. Olha aqui, ó, dimensionando o aterramento e os condutores de proteção. Então a gente vai verdadeiramente aprender a diferença do que é um condutor de proteção, o que é um eletrodo de aterramento, condutor de aterramento, tudo isso a gente vai aprender para que sirva como base também para o dimensionamento. Então vamos seguindo, só para vocês terem uma ideia, olha, tudo isso faz parte do dimensionamento, com base na tabela 52 da NBR 5410, que trata sobre seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo, também com base na NBR 5419, que é a tabela 7, que fala sobre materiais, configuração e dimensões mínimas de eletrodos de aterramento. Pessoal, tudo bem embasado, de maneira técnica para você realmente aprender. Vamos passando mais um pouquinho. Aqui ainda fala sobre a parte de dimensionamento, com base na tabela 58, seção mínima do condutor de proteção. Aqui a gente fala sobre as artes, quantidade de artes necessária no solo, quando o aterramento é feito com arte. Na verdade, a maioria do aterramento residencial é feito com arte. E aqui a gente mostra de maneira prática como inserir as artes no solo, como
dispor geometricamente das artes no solo, observa aqui. E se for necessário fazer a medida da resistência do solo, a resistência de terra, observa que a gente fala também sobre os terrômetros, pessoal. Olha só, medindo a resistência ômica do aterramento. Então a gente mostra alguns modelos de terrômetro e é claro que dentre esses modelos a gente escolhe um, né? No caso a gente escolheu esse aqui e a gente explica detalhadamente, passo a passo, pessoal, como interpretar cada parte aqui da leitura do seletor do aparelho de aterramento, do terrômetro, tá? Os eletrodos que vêm junto com o terrômetro, a disposição deles no solo. Então observa que a gente vai ensinando passo a passo, inclusive os cálculos que devem ser feitos na hora da medição. Isso aqui é o solo. Então observa, da arte de aterramento para os eletrodos do aparelho que vão ser ficados no solo, existe um cálculo. Então observa, pessoal, que é todo um cálculo que tem que ser aprendido e obedecido para fazer uma medição e ter um resultado bem eficaz em relação à medição da resistência do solo. Da mesma forma aqui, ó, a gente vai aprendendo a medir a resistência do solo com uma arte, com duas artes, com três artes. Então observa aqui, ó, é muito show essa apostila, gente. Eu tenho certeza que é uma aquisição que vocês não vão se arrepender. Um outro detalhe interessante, e consta também na apostila como conhecimento adicionais, é a questão dos conectores, além das artes também. A gente mostra algumas artes aqui de aterramento, como por exemplo as artes roscáveis, que elas são emendadas através de luvas, então tem o objetivo da gente aprofundar mais o alcance da arte no solo, mas além disso tem as conexões também, a gente fazer a conexão da arte com os cabeamentos, ó, conexões de aterramento. Essas conexões a gente vai falar para vocês e ensinar sobre os conectores de compressão, que no caso é esse conector aqui. Muito eletricista não tem ideia, não sabe diferenciar como a gente faz o uso, como a gente aplica utiliza o conector de compressão, quais são as ferramentas que a gente utiliza, como a gente utiliza. Então observe que as imagens elas estão bem ilustradas, mostrando os modelos, as ferramentas e como eles são utilizados, ou seja, como eles são disponibilizados no aterramento. E a característica de cada uma delas, como por exemplo, esse daqui é o mais simples, né, que é o grampo para aterramento, né, tipo TH. Esse é o mais utilizado, é o mais simples. Então a gente mostra para vocês que até isso tem diferença também em relação à qualidade. Então observa, ó, tudo de maneira prática e mostrando também a imagem de cada conector, de cada grampo de aterramento, para que, de acordo com o trabalho que vocês vão executar, vocês escolham da melhor maneira possível. Então, olha só, vários conectores de aterramento, vários grampos de aterramento. Então, essa apostila realmente é um professor do teu lado, é aquela ajuda para adquirir conhecimento que você estava precisando. E além do mais, como eu já falei para vocês, é um conhecimento que jamais você vai ver em outros materiais, da forma que está aqui, bem ilustrado, com uma didática nunca vista antes, de uma forma bem simples. Olha só, solda exotérmica. E um detalhe bem interessante, no final da apostila tem um exercício. Nesse exercício, você vai testar os teus conhecimentos, vai responder, ó, 2, 3 perguntas. Na verdade, nós temos aqui um total de 10 perguntas. Respondeu? Está com dúvida sobre se acertou ou não? Então, olha só, aqui está o gabarito. Aqui é a resposta da questão número 1. Se de repente acertou, beleza. Se de repente errou, olha só o que está escrito na observação. Em caso de dúvida, revise a página 28. Então, lá na página 28, você vai revisar o assunto da pergunta número 1 do nosso exercício. E assim serve para todas as outras perguntas. Então, não perde tempo. Gostaria de adquirir? Se interessou, dá uma olhada na descrição que com certeza o link que vai te levar à nossa página de compras está disponibilizado aí para vocês. Qualquer dúvida também, o nosso WhatsApp está disponibilizado também na descrição. Você pode entrar em contato com a gente e tirar todas as tuas dúvidas, tá certo, meus amigos? Apostila do curso básico de aterramento. Valeu, gente. Um grande abraço a todos.